Uma garota me mandou uma mensagem me perguntando acerca do espiritismo. Esse era um tópico que eu iria falar mais cedo ou mais tarde, né? Então estou falando agora. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que eu respeito todas as religiões, tá? O islamismo, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo. Eu sinceramente respeito toda a crença das pessoas. Agora, a minha religião é Jesus Cristo. Religião vem da palavra que quer dizer religar. Religar o homem a Deus. Portanto, o que eu uso para me religar a Deus é Jesus Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo como a verdade plena e absoluta, ok? Então essa é a minha religião, essa é a minha crença, você não tem nada a ver com ela e eu não tenho nada a ver com a sua, tá bom? Mas a respeito do espiritismo, era algo que eu gostaria de falar, porque muitas pessoas da minha família são espíritas, tá? E eu já li diversos livros espíritas. Do Kardec eu li praticamente todos os livros do Kardec, tá? Li alguns do Chico Xavier. E o que eu quero dizer é o seguinte, olha, a crença na reencarnação, a crença em outros planos, tal, a possibilidade disso, tá? A possibilidade dessa crença, tal, etc., me parece lógica, ok? Então, por exemplo, Darwin, quando ele diz que as espécies elas evoluem, tal, etc., ele já dizia ali que haviam diversas lacunas na evolução, certo? Então, o que é que preenche essas lacunas? Poderia ser o espírito que reencarna com também, que pode modificar o DNA? Por que não? Poderia ser também, vamos supor, então não existe reencarnação, poderia ser o Logos mesmo que define essas mudanças com o tempo através do design inteligente? Por que não? Eu não sou radical a ponto de eliminar as hipóteses, entende? Eu acho que a crença não deve fazer com que você elimine as perguntas. Por que você não pode conjecturar uma possibilidade, se essa possibilidade é legítima? Tá? Então, na própria Bíblia, você vê lá que Saul ele consultou um médium. Né? Ele consultou um médium. Agora, o que acontece? A Bíblia ela diz que é errado isso, tá? Eu vou dizer da seguinte maneira. Eu tenho um amigo meu que chama-se Saulo. Ele é inclusive ali fundador da Instituto de Viagem Astral, alguma coisa assim. São pessoas que saem do corpo, tá? Bom, enfim, é um amigo meu. Sempre me tratou com muito respeito. Mas o que acontece? Acontece que, quando você está nessas experiências, o seu subconsciente é contaminado por diversas coisas do próprio subconsciente. Então, por exemplo, em uma regressão, às vezes você faz essa regressão e, na realidade, aquilo que você está falando são experiências que você se imagina nelas, entendeu? Então, o subconsciente é um lugar muito confuso, né? Então, às vezes eu estou falando, eu era um guerreiro na época da Revolução Escocesa contra os ingleses e tal, e na realidade eu estou fantasiando essa história com o meu subconsciente, pensando no filme do Coração Valente, por exemplo. Agora, existem casos muito interessantes nesse sentido, tá? Então, assim, as pesquisas do professor Ian Stevenson são extremamente interessantes, depois do discípulo dele, né? Existe até aquele filme chamado Minha Vida na Outra Vida, que aquilo é muito interessante. É muito interessante também, tá? Agora, o que eu às vezes eu acho esquisito na crença espírita, né? Mas não só na crença espírita, tá? Em diversas crenças, todas as crenças, é o pessoal querer ter a resposta.
Eles querem fazer o papel do Logos. Eles querem ter a resposta. Então, por exemplo, lembra aquela história do João Hélio, que ele foi arrastado pelo carro? Aí vai lá o espírita burro, hein? Não tô falando que todo espírita é burro, mas o espírita burro vai lá e fala: ah, isso aí foi porque ele era um romano e estava arrastando ali um cristão na biga, e por isso ele foi um menino que foi arrastado e teve esse fim. Puta, cara, não faça isso. Porque aí você está transformando o criminoso em um agente da justiça, quando na verdade você não pode saber isso, amigo. Só quem pode saber isso é o Logos. Ou coisas muito tristes, por exemplo, pessoas próximas que eu conheço e eu vejo diversos conflitos na vida dessa pessoa, né? E eu falo: olha, você deve consertar isso, porque você não vai ter outra chance, né? Eu não tive outra chance de consertar as coisas que eu deveria ter dito para o meu pai antes dele falecer. Aí a pessoa chega e diz para mim: ah, na outra vida eu conserto. Na outra vida eu conserto, eu vou ali pro umbral e depois eu passo ali a expiação e conserto. Não vai haver outro Nando. Por mais que você considere, estou falando considerar a hipótese de reencarnar, não haverá outro Nando. Eu tenho só essa existência para fazer as coisas que o Nando deve fazer. O próprio espírita considera que quando ele reencarna ele já é outro ser. Ele mantém os arquétipos espirituais, né? Algumas características espirituais, mas ele passa por outra vivência sendo um ser completamente diferente, tá? Então não me venha dizer coisas que eu não sei porque eu li, tá? Eu li toda a bibliografia do Kardec e mais uma porrada de coisas. Então não venha me dizer o que eu não sei, tá? Porque eu sei. Então, eu vejo isso como, às vezes, uma coisa perigosa, sabe? A Bíblia, ela adverte, né? Principalmente no Velho Testamento. Eu não gosto de entrar muito em Velho Testamento, porque a hermenêutica do Velho Testamento é muito difícil. Ele adverte que você não faça isso. Tá? Ele adverte que você não faça isso. Por quê? Porque a crença em Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo falou, é suficiente. Ou seja, você não precisa ir para outros subterfúgios, você não precisa atravessar o véu que lhe foi colocado entre a vida e a morte, entende? Porque esse véu, ele é importante, ele é uma condição do Logos. Você não precisa atravessar esse véu e olhar o que está depois da cortina. Espere um pouco. O espetáculo ainda vai começar. Espere um pouco. Por que você quer olhar já atrás da cortina o que está acontecendo lá? Espere um pouco. Às vezes, você esperar por um show de rock é muito mais legal do que você ver o show de rock. Então espere. Não fique tentando ver os caras lá atrás, eles ainda estão no camarim. Então, existem diversas coisas que eu gostaria de falar a respeito do espiritismo. Mas esse vídeo já está bem longo, são 8 minutos e 30, vai para mais. Mas esses são aspectos gerais no que eu penso a respeito. E você deve pensar, se você é espírita, tá? Se Jesus Cristo é a parte mais importante daquilo que você acredita. Jesus Cristo deve ser a parte mais importante daquilo que você acredita. O próprio Chico Xavier, o próprio Kardec e o Chico Xavier falavam. Chico Xavier falava: se eu disser uma palavra diferente daquilo que Jesus Cristo disse, acredite em Jesus Cristo. E Allan Kardec dizia que todas as verdades estão no cristianismo. Então, amigo, coloque Jesus Cristo, independente de você ser espírita, tá? Coloque Jesus Cristo no patamar mais elevado da sua vida. Você não tem nada a perder com isso. Você só tem a ganhar, e tem a ganhar muito, muito, porque ele só dá e não lhe pede nada em troca. Coloque ele no patamar mais elevado. Não coloque Zíbia Gaspareto nesse patamar, ok? Não faça essa idiotice com a sua vida, tá? Não faça uma imbecilidade dessa. Jesus Cristo está no patamar mais elevado. E não pense
Não pense você, nem por um segundo, como o Valdo Vieira diz, tá? Não pense nem por um segundo que Jesus Cristo é só mais um médium que veio para a Terra e era um médium descontrolado, tá? Não faça uma merda dessa. Não pense uma merda dessa. Não pense numa merda dessa. Jesus Cristo não era só mais um médium, não, meu amigo. Jesus Cristo não era um médiumzinho descontrolado, não. Aquele velho Valdo Vieira, ele que vá pra puta que pariu. Tá? Ele que vá se fuder. Não faça isso.